projeto de lei. O Kaique Guede, ele está ao vivo com todas as informações e ele vai falar que mudanças são essas. Kaique, conta pra gente. Vamos entender primeiro, Maria, o que é este projeto. Afinal, quando fala-se em veto parcial, significa que parte do projeto ainda continua valendo, mas segundo o autor, deputado Fabiano da Luz, do PT, a essência principal de tudo foi perdida após os vetos do governo do estado. Ele está relacionado, o projeto em si, à agricultura familiar catarinense. O principal objetivo era reservar 30% das compras públicas do estado relacionadas a alimentos para produtos com origem na agricultura familiar de Santa Catarina. Ou seja, tudo que Santa Catarina comprasse de alimento para escolas, hospitais e assim por diante, deveria vir no mínimo 30% da agricultura familiar. Além disso, outro tópico bem importante diz respeito a um valor extra até 30% mais caro para produtos com origem orgânica. Vamos ver agora a declaração do deputado Fabiano sobre este projeto. Parte daquilo que o governo do estado compra de alimentos para as escolas, para os hospitais, ele viria da agricultura familiar, como uma forma de incentivar o agricultor, para que ele se sinta valorizado, para que ele possa saber que a produção dele vai ir para as escolas, vai ir para os hospitais e o excedente ele pode vender. E a gente teria tudo para garantir que os alimentos que vão para a mesa dos nossos alunos ou dos nossos pacientes seriam alimentos de qualidade produzido pelas mãos dos nossos agricultores. 78% das propriedades rurais em Santa Catarina são compostas por agricultores familiares e essa atividade, a agricultura familiar, corresponde a 15% de todo o PIB catarinense. Aí o projeto, então, que previa essa reserva de compra, bem como valores diferenciados, foi vetado em partes pelo governo. Santa Catarina destacou 3 pontos sensíveis, segundo a Procuradoria-Geral do Estado. Eles dizem respeito ao conceito de agricultor familiar, a ampliação deste conceito, a preferência automática na dispensa de licitação e o pagamento maior de até 30% para produtos orgânicos ou agroecológicos. Segundo o governo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, esses trechos são inconstitucionais, ferem a Constituição brasileira e também invadem a autonomia da União, a competência, portanto, da unidade federativa do Brasil enquanto nação, que é quem deve legislar sobre essas normas de licitação. Toda essa decisão, segundo o governo, tem base em pareceres técnicos da Procuradoria Estadual, bem como entendimentos anteriores do Supremo Tribunal Federal, o STF. O governo destaca que a política estadual de incentivo à agricultura familiar, ela permanece, mas sem a obrigatoriedade de um percentual mínimo ou diferenciação de preços para a compra de produtos de origem familiar. Duas entidades, tanto a Federação dos Trabalhadores da Agricultura quanto a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, se manifestaram contra a medida do governo do estado, criticando o veto parcial, dizendo que a medida enfraquece a agricultura familiar e defendendo a manutenção dos 30% de reserva, bem como o valor extra a ser pago para produtos com origem orgânica. As duas entidades são favoráveis à derrubada do veto. Mas como assim? Houve o projeto de lei por parte do deputado Fabiano da Luz, foi para a sanção do governador, que vetou parcialmente, e agora o projeto volta à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, aqui onde eu estou, para que os deputados analisem a derrubada ou não desses vetos. Então, se a maioria absoluta dos deputados forem favoráveis à derrubada do veto, isso pode acontecer.
e o projeto aí seguiria da forma como foi proposto pelo deputado. Ainda não está na pauta desta semana, mas Fabiano da Luz já garantiu que as articulações começaram e ele espera, o deputado Fabiano da Luz, portanto, espera que este veto caia a partir da decisão dos deputados estaduais de Santa Catarina. Maria? Muito obrigada, Kaique, pelas informações até agora. A gente vai continuar nessa discussão ainda, agora com o comentário político de Piara Bosque, que já está acompanhado aqui do Zanuto. É isso, Maria, para saber se o Piara já tem para a gente, né, uma prévia desse debate, se volta a discussão na Casa Legislativa aqui de Santa Catarina ou não, Piara. Boa tarde. Boa tarde, Zanuto. Boa tarde, Maria Esther. Boa tarde todo mundo em casa. Boa tarde para o Kaique, que trouxe o Vivo informação para nós todos. Então, esse é primeiro botar o contexto político, né? Fabiano da Luz é o líder do PT na Assembleia Legislativa e é talvez o principal nome, o mais contundente nome de oposição ao governo Jorginho Melo. Ano passado, todos os parlamentares conseguiram aprovar projetos que estavam parados há muito tempo na casa, questões que eram importantes para os seus mandatos, e a Assembleia fez uma tramitação acelerada e conseguiu aprovar vários desses temas. Tudo isso foi para o governo do Estado. Esse é um deles. O que o governo Jorginho fez? Ele manteve a intenção de priorizar a agricultura familiar está mantida. Agora, os 3 pontos do projeto que mexiam com as condições de disputa da agricultura familiar com os demais setores do agro ou de empresas maiores nas concorrências do governo do Estado, isso acabou sendo retirado, o governo alegou que colidia com legislações federais e a própria capacidade que o governo tem, a possibilidade, liberdade que o governo tem de fazer a disputa. Desses 3 pontos, é importante mostrar. O primeiro, o que definia muito claramente o que era a agricultura familiar nesse contexto da lei catarinense. Existe uma nomenclatura federal para isso, mas ali incluía comunidades indígenas, pescadores artesanais, quilombolas e outros setores, como a agricultura familiar também, deixando mais claro a preferência a esses grupos. Segundo, previa que a agricultura familiar também tinha preferência em dispensa de licitação. A concorrência já estava claro ali, mas na dispensa de licitação, a vantagem dos grupos maiores, às vezes, é difícil de competir. E a questão dos 30% extras não é exatamente pagar mais caro, é permitir essa diferença na hora da disputa. O produto orgânico, o produto da agricultura familiar poderia ter até 30% mais caro e não perder a licitação para um grande grupo por conta dessa diferença de preço. É uma questão de mérito, é uma questão que vai voltar para a Assembleia Legislativa, vai ser analisada novamente na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os pareceres, analisa se as questões feriram a Constituição, todos os argumentos da Procuradoria-Geral do Estado vão ser levados para lá e volta para o plenário. É bastante voto para derrubar, é uma maioria absoluta, como falou o Kaique. Vamos ver como é que volta a base do governo Jorginho e como é que está a Assembleia Legislativa nesse último ano, porque essa série de projetos de origem parlamentar, boa parte deles voltou com algum veto, mesmo que parcial, do governo Jorginho, e a gente vai poder testar como é que está a base aliada e a oposição nesse ano que começa eleitoral, ou seja, é um ano diferente dos 3 anos anteriores e pode ter uma reação diferente na Assembleia Legislativa. Até agora, a Assembleia não criou nenhum problema para o governador Jorginho Melo. É um ano diferente, mais curto, né? Nós temos Copa do Mundo, tem eleição, a gente sabe que daí os parlamentares acabam sendo voltados às suas bases, aos seus projetos eleitorais, então o trabalho da Assembleia precisa estar acelerado, né? E daqui a pouco começa o calendário especial de sessões para a campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral mesmo a partir de agosto. Até lá a Assembleia tem que funcionar. Copa do Mundo, a gente vê em casa. Aqui no SCC-SBT. E aqui no SCC-SBT. E você volta ainda hoje, né, Piara? Daqui a pouquinho estou aqui para falar dos arranjos eleitorais já. Te aguardamos então, já o Piara volta com o seu comentário político, Maria. Na série Negócios em Santa Catarina, a gente vai mostrar como mulheres estão levando ideias inovadoras para além das fronteiras do nosso estado. No episódio de hoje, você vai conhecer a história de uma empresária